Olá, família! Que bênção! Mais uma sexta-feira abençoada. Estamos aqui juntos no nosso podcast Fala Família, já pedindo para você compartilhar com todo mundo, deixar sua curtida aí, faz o seu comentário, que é muito legal também, valoriza, né, o nosso trabalho, tá bom? Então eu estou aqui exatamente para compartilhar com você mais um tema legal, para a gente conhecer, para a gente crescer, em nome de Jesus. E hoje é um tema assim de mais curiosidade, mas de uma importância prioritária para a vida de cada um de nós. Prioritária. Então vamos lá? Você sabe qual é a moeda mais valorizada de todo o tempo? Qual seria essa moeda? Quando pensamos, na verdade, em moeda, vem na nossa cabeça o quê? Vem na nossa cabeça o dinheiro. Ou seja, em todo esse tempo, aonde que é, que país é, qual é a moeda, né, mais valorizada de todo o tempo. Existe até mesmo uma máxima, né, que todos nós já ouvimos falar, já conhecemos, que diz assim, que tempo vale o quê? Dinheiro. Tempo é dinheiro. Você já ouviu muito isso, rapaz, tempo é dinheiro, né? Ou seja, tempo deve ser a moeda mais valorizada, e o bom de tudo que essa valorização não depende de governo, não depende de política, depende de cada um de nós. Como que você faz ou o que você faz com o tempo que Deus tem dado para você e para mim? Como cada um utiliza essa moeda chamada tempo? Porque, de fato, se nós a utilizarmos bem, da maneira correta, como deve ser, com certeza ela será na sua vida a moeda mais valiosa e mais valorizada, trazendo a você conhecimento, sabedoria, crescimento, amadurecimento, enfim, financeiramente você vai avançar também muito em nome de Jesus, se você realmente souber utilizar o tempo que Deus tem te dado. A Bíblia, ela fala sobre o tempo. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, Salomão diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempo para tudo. O que nós precisamos fazer é remir bem esse tempo, é dar qualidade a esse tempo, né? Ou seja, se existe tempo para tudo, eu não posso, vamos dizer, designar tempo demais para uma coisa e menos para outra. Normalmente a gente tem que equilibrar esse tempo, remir esse tempo e priorizar o tempo para aquelas coisas que realmente trarão para nós benefícios que nós almejamos em Deus, que nós almejamos da nossa casa, na nossa família, né? Na comunhão com Deus, no reino de Deus. Então é muito importante isso. Então, o gerenciamento desse tempo, ele é fundamental, importante por causa de quê, pastor? Da brevidade da nossa vida. Então, relaciona uma coisa com a outra e pensa assim, se eu tivesse meus 30 anos, meus 20 anos, se eu tivesse ainda mais tempo para isso ou para aquilo, né? Por quê? Porque nós sabemos que o tempo de vida nosso é breve. Então você tem que realmente valorizar e utilizar bem essa moeda chamada tempo na sua vida. Tá? Aqui eu estou te dando aqui um código, eu estou te dando aqui uma chave para você de repente avançar na sua vida, tá? Utilizando bem o tempo que Deus tem lhe dado, né? O próprio salmista Davi,
ele diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O salmista Davi que fala isso daí. O apóstolo Tiago ecoa, fala também sobre isso, né? Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, ele está falando de um tempo presente, não de um tempo futuro, nem de um tempo passado. Então não importa o que você fez com o seu tempo no passado, o que importa é o que você vai fazer com o tempo hoje, né? Então não adianta você ficar, poxa, eu perdi tempo, eu deveria ter dado mais qualidade para isso, para aquilo, ter investido mais tempo nisso, naquilo e tal, hoje eu teria muito mais. Não adianta. Nós estamos falando do tempo hoje, o tempo que se chama hoje, tá? Então, se o nosso tempo realmente na Terra é passageiro, então nós precisamos, com certeza, darmos mais qualidade a esse tempo que nós temos e canalizarmos esse tempo para coisas que realmente vão nos trazer benefícios, sejam eles principalmente espirituais, né? De relacionamento com a família, com o cônjuge, com os filhos, com os irmãos, né? Com o meu próximo, de poder ajudar. A Bíblia diz que devemos administrar bem o nosso tempo. Minha pergunta a você, meu irmão: você tem administrado bem o nosso tempo? Normalmente, eu não sei o seu celular, mas o meu, se eu quiser abrir lá, mas normalmente toda segunda-feira ele me lembra quanto tempo eu utilizei naquela semana com o meu celular. Evidentemente que aí engloba a rede social e tudo, que eu mexi no celular, vídeos que eu vi, enfim. Então perceba bem, nós estamos muitas vezes não utilizando bem o nosso tempo, e vamos sofrer por causa disso mais tarde. Por quê, pastor? Porque quando assim não o fazemos, tá? Nós ficamos bitolados, nós ficamos sem proeficiência, né? Sem capacitação. Então precisamos realmente qualificar o nosso tempo. E o mais importante sobre o tempo para nós cristãos é lidarmos com ele numa perspectiva eterna e nunca passageira, porque aí nós vamos investir em coisas que realmente vale a pena o nosso tempo. Quando nós temos essa perspectiva, a pessoa do mundo não tem essa perspectiva, nós temos essa perspectiva. Nós temos as duas, ele só tem uma. Nós temos a perspectiva que a nossa vida é passageira, como disse o apóstolo Paulo. Nós temos a perspectiva de que devemos utilizar o nosso tempo hoje para as coisas que vão se eternizar. Então é importante o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, né? Então, deixa eu te falar aqui uma curiosidade, te dar um dado interessante. Quando eu estava preparando isso, conte até 86.400 e terá perdido um dia de sua vida. Se você contar até 86.400, é exatamente um dia da sua vida. São 24 horas que passou da sua vida. Então a primeira coisa, aprenda. O aprendizado é uma das maiores formas de poupar o tempo. O aprendizado. Então utilize o tempo para você poder
aprender, se capacitar, ter mais conhecimento, né? Então utilize o tempo mais para isso. Segunda coisa importante, ensine. O ensino é uma das formas mais prazerosas de investir na economia do tempo, de tempo. Ensinar é o que, pastor? É compartilhar com as pessoas, ministrar às pessoas aquilo que você tem aprendido. Ou seja, não ficar só para você, porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Você aprendeu uma vez aquilo e agora você está aprendendo de novo quando você ensina. Isso é dar qualidade ao tempo que Deus tem te dado. Terceira coisa importante quanto ao tempo: planejar e executar. Se você só planejar, mas não executar, é como aquele animalzinho, a lebre, né? Como se a lebre desistisse de correr quando descobriu que o seu oponente era uma tartaruga. E aí você só planeja, mas não executa, porque você olha para o seu inimigo, você percebe que ele é mais fraco que você, e aí você descansa, se acomoda, tá? Agora, só executar sem planejar é como se a lebre, esse animalzinho que é rápido demais, não soubesse que sabia correr na direção certa. Então, quando você executa sem planejamento, você corre como se estivesse correndo num círculo, sem direção, sem saber para onde vai. Então, há muita gente que não aproveita o tempo no planejamento e na execução, tá? Outra coisa importante quanto ao tempo, querido, utilize o tempo naquilo que vai gerar qualidade. Você tem que saber distinguir o supérfluo do importante e do essencial na sua vida. O que é importante, o que é essencial na sua vida. Não são três coisas. Você tem que distinguir o supérfluo do importante e do importante o essencial. São as três coisas importantes. Quanto à questão de quê, pastor? Do tempo. Porque aquele que perdeu muito tempo, ele vai ficar amargurado na depressão do tempo desperdiçado no passado. Aquilo que eu falei, né, alguns minutos atrás. A gente chega num momento desse, mas puxa vida, como que eu perdi tempo naquilo, né? Perdi tempo naquela outra coisa, por que que eu... Né? E é assim, exatamente assim. E hoje, por incrível que pareça, as pessoas estão perdendo muito tempo numa rede social, muito tempo. Eu sei que a rede social, você pode tirar dela proveito, mas para qualificação, para capacitação, né, para investimento, né, para poder você ter mais conhecimento com qualidade, mas não para entretenimento. As pessoas hoje estão assim, gastando, investindo tempo em algo que é só para se entreter, que não vai gerar amadurecimento, crescimento, qualidade nenhuma lá na frente. Então preste bem atenção nisso. Não sou contra entretenimento não, pelo contrário. Mas para isso, o tempo tem que ser bem mais curto. E a internet é um perigo se você não souber controlá-la com relação a isso. O que perde muito tempo, ele se amargura no estresse do tempo que lhe escorre pelos dedos. Quem perde tempo. Então, valorize o tempo que Deus tem te dado. Essa moeda, tá? Ela vamos dizer, não há nada que possa equiparar a essa moeda. Quando você fala, pastor, a moeda, o dinheiro que a gente tem, nada, querido, nada. Essa é a moeda mais valorizada, que tem mais valor na vida de alguém, tá? Então, muitas vezes,
Quando a gente perde tempo, a gente gera, sabe, fica amargurado na ansiedade do tempo que perdemos. Então só aqui eu falei depressão, estresse e ansiedade. Quando nós não utilizamos bem o tempo, a moeda, o dinheiro que Deus colocou nas nossas mãos, que só eu e você, que cada um de nós tem a capacidade e a liberdade para utilizá-la, para valorizá-la ou não valorizá-la. E aí cabe a cada um de nós. Então, quanto vale uma hora para quem acabou de nascer? E quanto vale uma hora para quem acabou de morrer? Né? Pensa nisso. Então, meu irmão, minha irmã, não desperdice o seu tempo. Não é possível estancar, guardar, multiplicar ou acumular tempo. Tempo é tempo. Não tem como, eu vou parar o tempo, eu vou guardar o tempo, eu vou multiplicar o tempo, eu vou acumular o tempo. Tá igual uma certa presidente aí que disse que ia estocar o vento. Meu Deus do céu. Então, perceba, não adianta, o tempo é algo que não vale só dinheiro, porque se você perder o tempo, você não recupera mais. Acabou. O tempo foi. Ah, pastor, exatamente. Então, use o tempo de forma desmedida, no sentido de qualidade. Acredite, meu irmão, o tempo é a moeda que nós mais desperdiçamos. É o dinheiro mais valioso que nós temos e é o dinheiro que a gente mais joga pelo ralo, mais perde. É como aquela pessoa que ganhou 1 milhão hoje, amanhã ela está pedindo dinheiro na rua, que ela jogou fora. Ela não sabia o que fazer e ela foi gastando. E de repente ela olhou para trás: o que eu fiz com o dinheiro? Muitas vezes nós estamos assim: o que eu fiz com o tempo que Deus me deu? Quanto tempo eu tive para isso, para aquilo, e não utilizei bem o tempo? Então, essa é a moeda mais valorizada de todos os tempos, o tempo. Por isso, valorize, administre bem o tempo, use-o para ele crescer, para ele avançar, para fazer você amadurecer, ter mais conhecimento, mais investimento, mais relacionamento, e você vai ver que coisas maiores e melhores vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Eu sei que muita gente precisa entender isso e aplicar isso. Nunca é tarde. Comece agora a administrar melhor a moeda que Deus te deu, em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço e até a sexta-feira que vem, se Deus quiser.